Ana entra ao vivo aqui para falar especificamente sobre a dengue em Guaratuba. Vamos ver como é que está a situação por lá, né, Ana? Isso mesmo, Tony, boa tarde mais uma vez para você que nos acompanha de casa, como a gente acompanhou, né? Então a gente teve a finalização desse último ano, desse período epidemiológico. E o que chama a atenção quando a gente fala especificamente aqui do litoral paranaense é que o município de Guaratuba encerrou este período com 50% dos casos de todo o litoral do Paraná. Para a gente entender melhor, a gente vai acompanhar na tela como que fica essa situação com base nesse boletim fechado do ano e também da última semana. Então vocês podem acompanhar que de um lado a gente tem os dados referentes ao município de Guaratuba e do outro a gente tem dos outros municípios do litoral. Então a gente está falando de números conjuntos entre Pontal do Paraná, Matinhos, Antonina, Morretes, Paranaguá e Guaraxaba e do outro lado somente Guaratuba. Quando a gente fala de novos casos, ou seja, da última semana, Guaratuba teve o registro de 11 novos casos. Já os outros 6 municípios do litoral tiveram 138 novos casos. Mas o que chama a atenção mesmo é o total de casos. Em todo esse ano, Guaratuba registrou, esses números absolutos aí de 9.863 casos de dengue. E quando a gente está falando dos outros 6 municípios do litoral, em conjunto, foram 10.113 casos. Com relação às mortes, foram 2 registradas em Guaratuba e outras 6 correspondentes aos municípios do litoral em conjunto. Então, por que a gente fala que esse número total chama a atenção? Porque um único município, que é Guaratuba, registrou quase o total de casos de outros 6 municípios em conjunto, né? A população de Guaratuba, Tony, para a gente entender um pouquinho mais do problema desse número de casos, representa apenas 14% de toda a população do litoral paranaense. E mesmo assim, a cidade chegou a 50% de todos os casos de dengue registrados na nossa região. Além disso, Guaratuba teve o dobro de casos de Paranaguá, por exemplo, que tem 3 vezes a mais a população do município. Também a gente fala da incidência. A incidência de casos de Guaratuba foi de 25.446 para cada 100 mil habitantes, mais que 4 vezes a incidência do município de Matinhos. Então, olha como que fica a situação, como o município fecha esse período epidemiológico. A gente sabe que mutirões aconteceram aí em diversas cidades do nosso litoral, mas no caso de Guaratuba, somente a chegada desse frio que foi capaz aí de diminuir um pouco essa proliferação do mosquito, e aí a gente consegue ver no decorrer da semana, de fato, essa queda dos registros semanais. Como a gente trouxe na reportagem, quando falamos de todo o estado do Paraná, a gente finaliza esse ano epidemiológico com um número bem alarmante, maior que qualquer outro período epidemiológico, quando a gente fala dos últimos 5 anos, por exemplo. Então tivemos ao todo mais de 595 mil casos e 610 mortes por dengue aqui no nosso estado, Tony. Números impressionantes, absurdos, né? Mas essa informação de Guaratuba é realmente preocupante também. Todo lugar a dengue é preocupante, mas Guaratuba está num patamar um pouco maior e isso preocupa muito porque é uma cidade, também é uma cidade turística, né? Então tem que estar bem em todos os aspectos aí. Valeu, minha querida. Até daqui a pouco, tá?